alunos do segundo ano do Colégio Magistral. Aqui é a professora Késia, professora de Física. Na aula de hoje falaremos sobre o princípio da igualdade das trocas de calor e logo em seguida faremos a correção de atividades. Vamos lá? Princípio da igualdade das trocas de calor. Lembrando apenas que calor é energia térmica em trânsito. Logo, temos que calor é uma forma de energia e que a quantidade total de calor envolvida em um processo em que ocorre trocas de calor é de calor, constante. É constante essa quantidade de calor. Vamos lá? Considere então o seguinte experimento. Temos aqui um calorímetro, e os corpos, eles estão, em um sistema isolado. Aqui, olha, observe que no interior do calorímetro temos corpos trocando calor, certo? Ele tem paredes de isopor, temos aqui um orifício pelo qual sai o termômetro para que possamos analisar o experimento. Logo, em uma experiência adicionou-se em um calorímetro um pouco de água a temperatura ambiente e pedras de gelo a 0 graus Celsius. O que aconteceu depois de um certo tempo nesse calorímetro? Olhe, o gelo derreteu, a temperatura da água diminuiu, certo? E a água, ela cedeu calor e o gelo, recebeu calor até atingirem o equilíbrio térmico, certo? Sendo então, menos o calor liberado, certo? Igual ao calor, a quantidade de calor recebida. Então, eu tenho aqui menos a quantidade de calor liberado igual à quantidade de calor recebido. Posso representar essa equação de outra forma? Pode. Eu tenho aqui, posso ter que Q cedido é igual a menos Q recebido. Essa ordem, ela não influenciará no resultado, pois, eu tenho que a quantidade de calor liberado, certo? A quantidade de calor cedido, mais a quantidade de calor recebido é igual a 0, certo? Um exemplo cotidiano é quando colocamos água quente em uma panela. A água, ela vai perder calor, certo? E a panela, ela vai ganhar. Até que ambas fiquem à mesma temperatura, elas vão estar em equilíbrio térmico. Agora, vamos fazer a correção das atividades. A atividade do dia 20/5/2020. Essa atividade está lá na página 18, questão 17. Vamos lá? Temos aqui, olha, quantas calorias são necessárias para que 0,5 litros de água a 20 graus Celsius evapore completamente. Ele deu o valor do calor específico da água, do calor latente de vaporização da água e a densidade da água. Sendo o volume da água igual a 0,5 litros, a massa da água igual a 0,5 quilogramas, 0,5 kg é igual a 500 gramas. Lembrando que fizemos a conversão de unidade, pois percebam que tanto para o calor específico quanto para o calor latente, eu tenho aqui, a unidade de medida em gramas. Olha, percebam. Então, essas unidades de medidas, elas têm que estarem todas de acordo. Tenho também o valor da temperatura, certo? Essa água está a 20 graus Celsius. Temos a água, a 20 graus Celsius. Se ela está a 20 graus Celsius, certo? Eu terei aqui calor sensível. Por que, professora, aqui eu tenho calor sensível? Porque essa água, ela vai ser aquecida, certo? Até 100 graus Celsius. Por quê? Porque ele quer que ela evapore. Então, para que a água ela comece a evaporar, ela precisa atingir 100 graus Celsius. Porém, de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius, a água ela não mudou o seu estado físico, ela continuou líquida. Aumentou a temperatura, mas o seu estado, certo?
continuou o mesmo, por isso eu tenho calor sensível. A 100 graus Celsius, ela começará a evaporar, então haverá uma mudança de fase, e aí eu passo a ter calor latente, certo? Q2 é o calor latente. Sendo Q1 igual a mc vezes Δθ, substituindo os valores, eu tenho que a massa é igual a 500 gramas, certo? O calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius, e a temperatura variou de 20 a 100 graus Celsius. Então, 100 menos 20 dá 80 graus Celsius. Fazendo 500 vezes 1 vezes 80, temos aqui 40.000 calorias. Já Q2, né, temos aqui calor latente. Então, Q2 será igual a M vezes L índice V. Por quê? Porque o meu calor latente aqui é de vaporização. Ele quer que essa água ela evapore. Substituindo os valores, temos que Q2 é igual a 500 vezes 540. Q2 será igual a 270.000 calorias. Mas ele não quer saber quanto vale o calor sensível e o calor latente. Ele quer saber a quantidade, né, de calorias necessárias para que 0,5 litros de água evapore completamente. Então, temos a quantidade de calor total. A quantidade de calor total será igual a Q1 mais Q2. Fazendo 40.000 mais 270.000, temos aqui 310.000 calorias. Logo, a quantidade de calor total será igual a 310 quilocalorias. Na questão 18, diz assim, olha, o gráfico mostra a temperatura de 20 gramas de um líquido inicialmente a 0 graus Celsius, em função do calor por ele absorvido. Sabe-se que o calor específico do líquido é 0,6 calorias por gramas graus Celsius e o calor específico na fase gasosa é de 1,5 calorias por gramas graus Celsius. Na letra A, ele pergunta a quantidade de calor Q necessária para o líquido atingir a temperatura de ebulição, certo? Ele quer a quantidade de calor em que, né, este líquido ele atinja a temperatura de ebulição. Aqui temos quantidade de calor, né, calor sensível. Porque o estado físico da minha matéria, ele não mudou, certo? Então, Q será igual a M vezes C vezes delta θ. Substituindo os valores, né? Temos aqui, olha, Q, né? Q é igual a massa, 20 gramas, vezes o calor específico desse líquido, 0,6, vezes a temperatura, aqui, olha, 80 graus Celsius, certo? 20 vezes 0,6 vezes 80 dá igual a 960 calorias. Na letra B, ele pede o calor latente de vaporização. Observem, né, que a temperatura ela foi sendo elevada. Então, de 0 até 80, eu tenho aqui, né, calor sensível. Quando chega a 80 graus Celsius, ela fica em um determinado instante, né, constante. Logo, né, aqui teremos calor latente. Haverá uma mudança no estado físico da matéria. Então, Q igual a M vezes L. Temos, então, né, que o calor latente é igual à quantidade de calor dividido pela massa. Lembrando que, né, eu tenho aqui 900, a quantidade de calor que eu acabei de encontrar, e tenho aqui 2.960. Como ele quer o calor latente nesta região, então, Q será igual a 2.960 menos 960, sendo a massa 20 gramas. O calor latente será igual a 2.000 dividido por 20. Temos aqui um calor latente de vaporização igual a
100 calorias por gramas. Encontrei, né, o calor latente, encontrei esta quantidade de calor. Agora ele quer que eu determine a temperatura T correspondente a 4.160 calorias. Durante o aquecimento, né, olha, percebam que aqui ele ficou com temperatura constante, certo? E em 2.960 calorias, essa temperatura ela começou a ser elevada novamente. Logo, neste intervalo aqui, né, entre 4.160 e 2.960, eu tenho aqui uma quantidade de calor igual a 1.200 calorias. Como não houve mudança de estado na matéria, eu tenho aqui calor sensível, certo? Tenho que Q é igual a M vezes C vezes delta θ. Q é igual a 1.200. A massa, né, é igual a 200. O calor específico na fase gasosa, certo? Percebam que aqui eu tenho dois calores específicos, na fase líquida e na fase gasosa. Na fase gasosa é de 1,5 vezes a variação da temperatura. Ela variou de 80 a T, então T menos 80. Temos então, né, 1.200 igual a 20 vezes 1,5 é 30 vezes T menos 80. Se eu passar, né, esse 30 para a primeira parte da igualdade, eu farei 1.200 dividido por 30. Logo, temos que 40 é igual a T menos 80. T será igual a 40 mais 80. Tenho que a minha temperatura T aqui, a temperatura final, será igual a 120 graus Celsius. Na questão 19, temos, olha, numa tabela de um livro de física, obtemos as seguintes informações sobre o mercúrio. Temperatura de fusão sob pressão normal, menos 39 graus Celsius. Temperatura de ebulição sob pressão normal, 357 graus Celsius. Calor latente de fusão, 2,8 calorias por grama. E calor latente de ebulição, 65 calorias por grama. Responda às seguintes perguntas. Letra A. Como se interpreta a informação calor latente de fusão igual a 2,8 calorias por grama? Interpreta-se da seguinte forma, que o calor latente de fusão de 2,8 calorias por grama significa que, para fundir 1 grama de mercúrio, certo, são necessários 2,8 calorias. Na letra B temos, fornecendo uma quantidade de calor igual a 195 calorias a uma certa quantidade de mercúrio a 357 graus Celsius e mantendo a pressão normal, que massa de vapor de mercúrio vamos obter? Temos aqui, né, a calor latente de vaporização, Q igual a M vezes L índice V, certo? Temos o valor da quantidade de calor, né, 195 calorias. Temos a massa e o calor latente de ebulição, o calor latente de vaporização, 65 calorias por gramas. Fazendo então a massa igual a 195 dividido por 65, eu tenho, né, 3 gramas dessa substância. Na questão 20, temos, olha, uma quantidade de gelo a menos 20 graus Celsius é aquecida para se transformar totalmente em água a 20 graus Celsius. O valor abaixo mostra como a temperatura varia com a quantidade de calor absorvida durante o processo. Os eixos estão fora de escala. Aí ele diz, sendo a quantidade de calor do gelo que se transformou em água de 200 gramas, o calor específico do gelo e a quantidade de calor absorvida durante a fusão do gelo valem respectivamente. Vamos lá? Temos aqui a variação de temperatura de 20 graus Celsius, a quantidade de calor aqui, olha, no nosso gráfico de 2.000 calorias,
certo? E a massa de 200 gramas. Sendo então, né, aqui a equação fundamental da calorimetria, Q igual a m vezes C vezes delta θ. Temos então 2.000 igual a 200 vezes C vezes 20. 2.000 vai ser igual a 200 vezes 20, 4.000 vezes o calor específico. Logo, o calor específico será 2.000 dividido por 4.000. Teremos o calor específico igual a 0,5 calorias por gramas graus Celsius. Encontramos o calor específico. Agora, devemos determinar, né, a quantidade de calor absorvida. Para a fusão do gelo, certo? Quando ele está aqui, olha, no gráfico neste período, veja que houve uma elevação da temperatura a 0 graus Celsius, né? Permaneceu constante e ele foi perdendo calor, né? Na verdade, ele foi recebendo calor, perdão. Temos então, né, 18.000 menos 2.000. Fazemos a diferença das quantidades de calor. Logo, a quantidade de calor absorvida, né, para que o gelo se transformasse em água foi de 16.000 calorias. Letra B. A questão 24 diz assim, olha, a temperatura ambiente de 0 graus Celsius de um bloco de 10 kg de gelo, a mesma temperatura, desliza sobre uma superfície horizontal. Após percorrer 50 metros, o bloco para em virtude do atrito com a superfície. Admitindo que 50% da energia dissipada foi absorvida pelo bloco, derretendo 0,50 gramas de gelo, calcule. Aqui ele dá os valores, né? A conversão, caloria igual a 4 joule e o calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama. Ele pede na letra A o trabalho realizado pela força de atrito. Sabendo que Q, né, é igual a M vezes o calor latente, temos então que Q, quantidade de calor, é 0,5 vezes 80, porque eu estou considerando 50%. Que será igual a 40 calorias, certo? 40 vezes 4, temos então uma quantidade de calor igual a 160 joules. O trabalho realizado pela força de atrito, então, né, vai valer menos 320 joules. Multipliquei, né, a nossa continha aqui por 2, certo? A velocidade inicial do bloco. Temos então que o trabalho, né, é igual à diferença entre a energia cinética final e a energia cinética inicial, sendo a energia cinética final igual a zero, certo? Já que o bloco ele parou, temos então menos 320 igual a zero menos meio de mv quadrado. Sendo a massa igual a 10 kg, temos aqui, olha, 10 dividido por 2, 5. Tenho menos de um lado, menos do outro, posso simplificar, né? Menos por menos fica mais. Então, 5v quadrado igual a 320. 320 dividido por 5 dá 64. Aqui eu tenho v elevado ao quadrado, certo? O inverso da potenciação é a radiação. Raiz quadrada de 64. Temos aqui a velocidade igual a 8 metros por segundo. Na letra D, ele pede o tempo que o bloco demora para parar. Utilizando a equação Torricelli, né? Se ele para, a velocidade final é zero, igual à velocidade inicial mais 2 vezes A vezes 50. Certo? Ele percorreu aqui, olha, 50 metros. Temos então, né, que 2 vezes 50, 100. 100A igual a menos 64. Logo, a aceleração será igual a menos 64 dividido por 100. Eu tenho a aceleração de menos 0,64 metros por segundo ao quadrado. Mas ele quer o tempo. Logo, né, utilizando a função horária para velocidade lá do movimento uniformemente variado, temos que a velocidade final é igual à velocidade inicial
mais a aceleração vezes o tempo. Substituindo na fórmula, né? Lembrando que a velocidade final é igual a zero, temos então 0,64 igual a 8. 8 dividido por 0,64, temos aqui, né, que o bloco demorou 12,5 segundos para parar. No dia 27/5, foi passado para vocês uma atividade na plataforma. Vamos lá. Primeira questão dizia: defina as possíveis mudanças de fase de um corpo. Fusão. A fusão é a passagem da parte sólida para a fase líquida. Assim como a solidificação, né, é a passagem da fase líquida para a fase sólida. E a vaporização? A vaporização é a passagem da fase líquida para a fase gasosa. Sendo a sublimação, né, quando há a passagem direta ou da fase sólida para a gasosa, ou da fase gasosa para a fase sólida. E, por fim, a condensação. Quando falamos em condensação, falamos da passagem da fase gasosa para a fase líquida, certo? Bem basiquinha essa questão. Espero que vocês não esqueçam dessas definições. São muito importantes. Vamos lá? A segunda questão diz assim, olha. Um bloco de gelo de massa igual a 300 gramas encontra-se a 0 graus Celsius. Para que todo o gelo se derreta, obtendo água a 0 graus Celsius, são necessárias 24.000 calorias. Determine o calor latente de fusão do gelo. Temos aqui, né, quantidade de calor igual a massa vezes o calor latente de fusão. Substituindo os valores, ele deu aqui o valor de Q, né, 24.000, e o valor da massa. O 300 está multiplicando o calor latente de fusão, passará dividindo. Então, 24.000 dividido por 300, temos aqui um calor latente de fusão igual a 80 calorias por gramas. Percebam que nos exercícios anteriores utilizamos bastante este valor para calor latente de fusão. Percebam que agora acabamos de provar o seu valor. Na questão 3 temos, olha, calcule a quantidade de calor necessária para fundir 50 gramas de gelo que estão a 0 graus Celsius. Em pressão normal, dado o calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por gramas. Acabamos de encontrar esse valor na questão 2, não foi isso? Temos então, né, que Q é igual a massa vezes LF, calor latente de fusão. Substituindo os valores, a massa 50 gramas, calor latente de fusão igual a 80, temos que 50 vezes 80 dá 4.000 calorias. A questão 4 diz, olha, determina a quantidade de calor necessária para fundir totalmente um bloco de gelo de 500 gramas a 0 graus Celsius. Mesma coisa da questão 3. Temos a formulazinha e vamos substituir. Quantidade de calor será igual a 500 vezes 80. Temos aqui uma quantidade de calor igual a 40.000 calorias. 40.000 calorias é igual a 40 quilocalorias. Tranquilo até aí? Percebam que as questões, elas são de fácil entendimento. Basta prestar atenção em todos os dados fornecidos em cada questão. Por fim, temos aqui na questão 5, né, o seguinte probleminha. Você observa uma vasilha com água sendo aquecida no fogão da cozinha de sua casa, certo? Depois de bem quente, antes de ferver, você despeja a água dentro da xícara para fazer chá. Neste momento, pode-se observar uma fumaça formando-se acima da xícara e logo se dissipando, desaparecendo rapidamente.
A respeito dos estados físicos e das mudanças de fase observadas na descrição, é correto afirmar que ocorre segundo a sequência. Primeiro, a água, ela está, Olha, você observa uma vasilha de água sendo aquecida no fogão da cozinha de sua casa. Essa água, ela está no estado líquido. Depois de bem quente, certo? Antes de ferver, você despeja a água dentro da xícara para fazer chá. Pode-se observar uma fumaça formando-se acima e logo se dissipando. Aqui ocorre a vaporização por evaporação, certo? Porque é uma vaporização um pouco mais rápida, estando então, a água no estado de vapor, certo? Desaparecendo rapidamente. Logo, temos então que a resposta correta é a letra E. Ok? Compreenderam? Espero que sim. Até a próxima